Perdemos, foi ruim, tá ligado? Eu tinha prometido no último vídeo de Vasco que eu tentaria ser mais otimista nesse aqui, porque no último eu pesei um pouco nas críticas, apesar da vitória. Hoje na derrota eu vou tentar terminar elogiando, mas é só terminar, porque o grosso do vídeo vai ser falando mal. Vamos lá, assim, jogo muito ruim, mas muito ruim mesmo. Olha só, pessoal, o Flamengo veio com o time titular. Não estava jogando como titular, porque normal, começo de Carioca, ninguém liga, ninguém se importa, e aí tava com o time reserva. Hoje estreia o time mais importante mesmo. Estreia também Vitão, zagueiro, coloca Léo Ortiz no banco, pelo menos por enquanto. Emerson Royal, craque da música, também titular, e esse era o elenco do Flamengo. Aqui, apesar de já ter em maioria os titulares, ainda não era 100% do Flamengo não. Tem coisa aqui que provavelmente vai mudar, tipo esse Daniel Salles, o Pedro, eu imagino que em algum momento voltará a ser titular. Samuel Lino pode ser que também volte, não é certeza, mas pode ser. Agora, o Vasco, esse sim, veio com 100% do que tinha. Com exceção de QGB, que durante o ano, se Deus quiser, não jogará no time principal, pelo menos não titular, porque aparentemente não tem condição. Mas enfim, se hoje a gente tinha aqui o GB e a estreia da camisa branca, não, Josão, mas o Vasco já jogou o último jogo contra o Nova Iguaçu com a camisa branca. É que aquele jogo foi tão ruim que nem conta, então estava estreando hoje. Enfim, se o GB estava aqui no time titular, é porque quem não estava, o Ryan. Naquele último jogo que a gente teve vídeo aqui, realmente ele fez o último gol dele com a camisa do Vasco, foi pro Bournemouth e é isso aí. E a gente tem que repor. Porque é isso aí. Mas daqui a pouco a gente fala de contratação. Como é que começa o jogo? Começa da seguinte forma, com o Vasco atacando. O Andrés Gomes coloca uma bola no pé da trave, mas isso aqui não valeu. E isso aqui, se você visse só esse lance e desligasse a televisão e não visse mais nada, você ia ter uma impressão completamente diferente do que de fato foi o jogo. Aqui o Vasco finalizava, mas não valeu e meio que não ia ter muitos outros momentos desse aqui não, tá ligado? Enfim, o Andrés Gomes, eu acho que é uma das poucas coisas boas que tem nesse Vasco hoje. O Andrés Gomes agora com a saída do Ryan, ele é o melhor jogador do time do Vasco. Ah, mas e o Felipe Coutinho? O Andrés Gomes é o melhor jogador do time do Vasco. É isso aí. Parte por mérito dele, parte porque o Coutinho, enfim, o Andrés Gomes é o melhor jogador do Vasco no momento. Depois do Vasco ter essa oportunidade, o que começa a acontecer? Léo Jardim começa a aparecer. Prova de que o jogo de hoje foi tenebroso é que a partida do Léo Jardim foi maravilhosa. O Léo Jardim, dá para se dizer que ele evitou uma goleada. O Vasco poderia não ter tomado de 6, de 7, porque aí seria exagero, mas 3, 4 facilmente poderia ter acontecido. Aqui, aos 6 minutos, ele faz a primeira grande defesa do dia. Depois, o que vai ter aos 14? Outra grande defesa. O Léo Jardim aparecia, salvava, a defesa falhava muito. No jogo aéreo não existia defesa do Vasco. Robert Renan tava fazendo merda aqui e ali, o Vasco errando bastante, e aí depois o que a gente vai ter acontecendo? A única oportunidade do Vasco no jogo inteiro. GB. Que assim, cara, o pouco que eu vi do GB, eu vou tentar não pegar tanto no pé assim, porque ainda é um moleque novo e é foda. Mas não me empolga. Eu vou colocar desse jeito porque aí não é tão ofensivo. Não me empolga. Você pensar que perde o Ryan e momentaneamente tem que colocar o GB... Porra, o UFC perdeu o Charles do Bronx, vai pôr eu pra lutar. Sabe, substituição de igual para igual. Enfim, cara, aqui o Vasco cria um grande de um lance, ele até consegue a finalização, mas chuta para fora. Vamos ver o vídeo do lance aqui, porque é um bom triângulo aqui de passes do Vasco. O Andrés Gomes coloca a bola na frente, o Paulo Henrique, com a velocidade dele, deixa eu baixar o volume aqui, ele consegue ganhar na frente, ele passa, o GB se movimenta, recebe, chuta e perde a única oportunidade do Vasco. Isso aqui é um bom lance, tá? E aí eu acho que quem mais faz a diferença no lance são Paulo Henrique e Andrés Gomes. O Andrés com uma velocidade, uma mobilidade de estar até fora do lado dele, tá ligado? Mas lá estava, dá um passe muito bem dado. E aí o Paulo Henrique, apesar do passe ser bom, ele tem que usar da velocidade que ele tem maior do que a média para chegar naquela frente. Se fosse um jogador que não fosse o Paulo Henrique, provavelmente não chegaria. Mas enfim, fato é que chegou no GB perdeu. E é isso aí, certo? Aí depois, cara, o que a gente tem? Léo Jardim defendendo, mais uma vez, 21 minutos, uma senhora defesa. Tem aqui o lance, Emerson Royal, ele vai lá, cruza na área, Bruno Henrique, o Léo Jardim com tempo de reação espetacular, pega a bola, faz a defesa. Cara, nesse momento aqui, por baixo, uns 2, se você exagerar,
3 gols o Flamengo já poderia ter feito. Vamos colocar 2, porque essa aqui foi a primeira grande mesmo. Vou colocar 1, poderia ser 1. Enfim, fato é que a coisa não estava boa, certo? O Vasco não jogava bem, teve uma grande chance, fora outra que não valia, que também era uma grande chance, mas já que não valia a gente vai ignorar. E era só isso. Na sequência, o que a gente tinha? Final do primeiro tempo. O primeiro tempo até terminou 0-0, só que assim, era muito pouco o que o Vasco apresentava. O GB, ele não será o jogador que ficará. O Vasco aparentemente já fechou com o Brenner, e eu espero que o Brenner dê conta do recado. Não é um recado fácil, ele vai substituir o artilheiro do Vasco no ano passado, Ryan e Verred, são os artilheiros do Vasco. Mas enfim, se você olhar o placar, não mostra o que foi o jogo. O Diniz, ele é muito conhecido por ser o cara que tem mais posse de bola, e assim, contra o Nova Iguaçu, é muito fácil você ter posse de bola. Eu quero ver você ter essa posse de bola de 70% mais contra o Flamengo. Aí ele não conseguiu, os números são os seguintes: 60-40% de posse de bola pro Flamengo, show de bola, até aí tudo bem. Agora o que me preocupa é a quantidade de finalizações. No segundo tempo, ainda existe a desculpa que o Vasco tem um homem a menos, e aí é realmente mais difícil. Mas no primeiro tempo não, no primeiro tempo era 11 contra 11, e foram 13 finalizações para o Flamengo, contra somente uma para o Vasco. Das 13 do Flamengo, 5 vão no gol, a uma do Vasco não vai. E aí, o nome do primeiro tempo é quem? Léo Jardim. Na verdade, eu acho que apesar do Flamengo ter ganhado, o nome do jogo é o Léo Jardim. Se o Léo estivesse em um dia ruim, o Vasco teria sido goleado hoje. Acho que dá pra gente cravar isso aqui. Então, assim, já é, desde o início, um primeiro tempo muito fraco do Vasco. Muito fraco. Quando gerou alguma coisa, e gerou uma real grande oportunidade, um GB, ele não consegue aproveitar. No segundo tempo, o que a gente vai ter acontecendo? A expulsão, que, cara, à primeira vista, eu achei que foi roubada. Aí eu vi a segunda vista, e a terceira, e a 15ª, e aí eu mudei de opinião. O que a gente tem? Na passada ali, ele vai lá, pisa na panturrilha do Carrascal, e nesse momento, com esse ângulo, eu tinha chegado à conclusão que isso aqui é um cartão laranja. Ele é amarelo, vermelho, meio do caminho, pode cair para qualquer um lado, vai do árbitro, o Bruno Arleu, ele... É Bruno Arleu mesmo? Acho que é. Enfim, ele vai lá e opta pelo vermelho. Eu estava nesse tipo assim, tá, eu não tenho certeza, mas tudo bem, porque existe o pisão. Porém, depois, me apareceu esse outro ângulo aqui, e aqui agora em vídeo. Cara, me parece muito que ele meio que muda a passada para conseguir pisar. É bem verdade que ele aparenta estar olhando para o lado, mas eu sinto aqui uma maldade. Eu não sei se ele tentou fazer um trança-pé, só que aí quando ele viu, ele estava pisando na panturrilha, o que talvez não era a intenção inicial, mas acabou acontecendo. Enfim, para mim, cartão vermelho merecido, errou e tem que ir pra rua, e foi pra rua. E aí, cara, o que já não era bom piora, né? Normal. O que acontece depois? O Flamengo cresce ainda mais no jogo e chega ao primeiro gol com o Carrascal. Olha só, uma bola que é jogada dentro da área, o Piton não consegue cortar, o chute acontece... Gol do Carrascal, gol do Flamengo, sai aqui comemorando. Já meio que aparentava desde o começo do jogo que era uma questão de tempo, porque em algum momento o Léo Jardim não ia conseguir pegar. E aí, quando acontece o vermelho, um erro bem bobo. Assim, o Cauã, ele desde que voltou ao Vasco ano passado, ele fez uma temporada muito, muito boa. Mas hoje ele foi completamente descompassado. Tudo bem, pode ser um caso, sabe, solto, ocasional, que não volta a se repetir. E se for isso, tudo bem. Só que não pode voltar a se repetir. É o tipo de coisa que se você faz num dia importante de um campeonato, de um jogo importante, você caga num planejamento de ano inteiro, tá ligado? Enfim, o gol do Flamengo aqui com o Carrascal, bonito chute, o Piton meio que cortou mal, a bola passa meio que perto demais do Robert Renan. Eu acho que ele poderia ter cortado, ele não corta, eu acho um jogo ruim do Robert Renan, na verdade da marcação toda do Vasco, mas tudo bem, show de bola. Enfim, 1-0 Flamengo sem nenhuma perspectiva de que o Vasco teria alguma chance de melhorar no jogo, de tentar empatar, muito menos de virar. E aí, dito e feito, né? Já não tinha perspectiva, o Vasco continua tomando pressão. Aqui um chute do Samulino, o Léo Jardim faz mais uma senhora defesa. Se todos aqueles outros não entraram, essa aqui poderia ter sido a bola do 2-0. Acabou não sendo porque, mais uma vez, lá estava o Léo Jardim num dia, ou melhor, numa noite maravilhosa, que não adianta muita coisa, porque a gente perde de qualquer forma, mas ele, no mínimo, evita o vexame, tá ligado? Então, assim, mérito seja dado. Aqui merece grande defesa, grande chute do Samuel Lino, mas parou no Léo Jardim. Depois, o que você acha que aconteceu? O Vasco atacou, pô. Calma, você acha que a gente vai ficar atrás o tempo todo? Não, na verdade foi mais uma defesa do Léo Jardim.
tá? A bola vai quicando no chão, uma bola complicada que vem de longe. E mais uma defesa dele. Cara, no geral, é só 1-0, mas é um senhor 1-0 terrível. E aqui está o Diniz. Em números, e aqui eu puxo no celular para não ter chance de errar, são 32 finalizações contra uma. No gol, são 12 finalizações contra 0. Parabéns, o Vasco igualou o Palmeiras. Não em título de Libertadores, mas em quantidade de chutes no gol na final da Libertadores. Cara, jogo terrível. É claro que o vexame da goleada sempre é pior, mas assim, falando do futebol jogado, tem goleada que você toma, talvez goleada não, mas jogo de 2 gols de diferença, de 3 gols de diferença, pra mim goleada a partir de 4 gols. Tem jogo que você perde 3 gols de diferença que eu acredito que você consegue jogar melhor, que seja possível você não fazer um jogo tão feio quanto o jogo de hoje. 1-0 ficou barato, e ficou barato porque o Léo Jardim fez ficar barato. Partida enorme. E aí eu vou falar o quê? Precisa já demitir o Diniz? Nossa, no último vídeo eu tava elogiando, agora vamos falar em demissão? Não, mas o que eu acho e o que eu comento em live, em vídeo, desde o ano passado, tudo bem manter o Diniz, tudo bem não demitir, mas assim, o Diniz não pode ser incontestável no Vasco. O Diniz, ele, por mais que eu entenda a permanência dele, você tem que redobrar a atenção, porque o Diniz, ele é questionável. Certo? O Diniz, ele é um cara de um aproveitamento baixo, aproveitamento de jogos, tá ligado? Principalmente em Brasileirão, aí mesmo que a coisa fica feia. Então eu entendo, show de bola, mantém por hora, mas tem que ficar de olho porque não é isso tudo. É claro que hoje é complicado porque você tirou as 2 principais peças dele e aí exigiu alguma coisa foda, mas cara, o Vasco não jogou absolutamente nada. Nada. E era o primeiro jogo do Flamengo na temporada. É claro que o nosso também era só o segundo, mas, né? A gente ainda teve pelo menos um a mais. Enfim, é um jogo muito, muito ruim, daqueles para desanimar qualquer um. Agora, eu fiz um compromisso aqui de tentar terminar essa partida, se é que é possível, de forma positiva, e eu vou tentar cumprir com esse compromisso. O Vasco se movimenta bem no mercado, certo? Então, assim, o resumo de tudo que o Vasco fez nesse mercado de transferência até que é o seguinte, eu tenho aqui uma anotação: o Vasco renovou o empréstimo com Cuesta, zagueiro. Titular absoluto, julgo como muito positivo. O Vasco anunciou hoje, inclusive, a compra em definitivo do melhor jogador atual do time, o Andrés Gomes. Agora é nosso, de fato, não é mais empréstimo. Muito legal. O Vasco comprou o Rinestrosa, que pra quem não viu é o colombiano, que já estava praticamente fechado com o Boca Juniors. O Vasco foi lá e deu um chapéu e trouxe. Acho que são 5 milhões de dólares. Enfim, é um jogador que, vamos ser sinceros, quase ninguém conhece, até porque quem é o vagabundo, quem é o ator que consegue assistir campeonato colombiano, né? Mas é alguém muito bem falado, é um jogador de 23 anos que é tido aí como uma promessa, então tomara que venha e que dê certo de fato. Aparentemente já tá fechado, não foi ainda anunciado, mas aparentemente já tá fechado, ou seja, é uma boa contratação, tava indo pro Boca, vai vir pra cá. O Vasco também aparentemente fechou com o Brenner. Eu uso aparentemente, tá aqui o Brenner em São Paulo, pra quem não lembra, eu uso aparentemente porque, cara, até que seja 100% oficializado, igual foi Andrés Gomes, esse sim já é nosso e ponto. Até então, aparentemente, porque vai saber, né? Vai que acontece alguma reviravolta, mas enfim, o André Hernan, ele já até confirmou que o negócio é fechado e aparentemente, eu tô usando muito essa palavra, perdão, mas se eu não me engano, parece que sexta-feira ele já viaja ao Rio. Eu acho que é isso. Perdão se eu estiver enganado. Mas enfim, ao que tudo indica, ele virá. Atacante jovem também, ex-São Paulo, é alguém que a gente precise muito, porque como eu falei, o Vasco perdeu o Ryan, e perder o Ryan, apesar de ser ruim, era inevitável, sabe? Não tinha muito o que fazer, o futebol brasileiro, não é nem só o Vasco, o futebol brasileiro como um todo não consegue segurar jogador. O Vasco perdeu o Verratti. E aí, eu julgo aqui como positivo perder o Verratti, o que pode parecer meio contraintuitivo, porque, cara, apesar de triste, era necessário. O Verratti é um jogador que tem um salário alto, tinha, né, agora já saiu, tem um salário alto, que tem uma idade avançada e que a tendência, ele que já não jogou muito bem ano passado, a tendência era jogar ainda menos esse ano, porque normalmente, assim como qualquer pessoa, ele vai envelhecendo. Então, assim, cara, é legal que se alivie a folha salarial com a saída dele,
até para abrir brecha para você conseguir outras contratações, tá ligado? Então, é ruim perder o Verratti. Eu acho que dá para dizer com tranquilidade que, pelo menos para mim, e talvez para você também, o Verratti é o jogador do Vasco que eu mais gostei desde 2023. De 2023 para cá, que foi quando ele chegou, eu acho que eu não gostei de ninguém mais no Vasco do que eu gostei do Verratti. O Léo Jardim ocupou esse lugar durante muito momento e tal, mas eu acho que já falhou o suficiente para a gente ficar meio pegado com ele, apesar de hoje, por exemplo, ele ter feito uma partida enorme. Enfim, o Verratti evitou, por exemplo, que a gente não caísse em 23, fez um 24 muito bom. Ano passado, que todo mundo meio que concorda que foi o pior ano dele, ele fez quase 30 gols no ano, porque isso aí foi Pablo Verratti. Enfim, vai deixar saudade, mas cara, tem que ir embora, tá ligado? Porque 37 anos de idade, e foi bom pra ele também, porque ele com 37 anos, o Cerro ofereceu 3 anos de contrato. A gente não ofereceria isso porque a gente é trouxa, mas tem um nível também, né? É trouxa, mas calma lá. Calma, tá ligado? Então, assim, a gente perde o Verratti, eu acho isso bom, apesar de ser meio sofrido. O Vasco também foi atrás de Johan Rojas, que já estreou na última partida, 23 anos também. Não sei se dá pra gente se empolgar com isso, mas enfim, pelo menos anunciou alguém. E talvez dê pra se empolgar menos ainda com o zagueiro Saldívia, que vimos em campo hoje e tivemos a oportunidade de ver no último jogo contra o Nova Iguaçu. Hoje mal deu tempo de ver ele fazendo alguma coisa, porque já estava num cenário completamente caótico. No jogo contra o Nova Iguaçu, vimos ele em campo. Mas eu não gostaria de ter visto. Então, assim, é claro que pode ser só um azar inicial ali, mas o cartão de visitas não foi dos melhores. Enfim, pelo menos o Vasco foi atrás de gente, ainda está se movimentando no mercado. Me empolga ver que, por mais que provavelmente não vá rolar, o Vasco chegou a dar uma consultada no Cuiabano, ex-Botafogo, lá no Nottingham. Então, assim, por mais que nem todo mundo vá de fato vir, a gente tá pelo menos tentando jogadores bons. Porque, cara, em anos passados aí, quem a gente tentava ou quem a gente anunciava era, nossa, chegou um novo, hein, quem? Aí você vai ver o reforço vindo direto do Volta Redonda, do Nova Iguaçu. A gente tá indo atrás de jogador que sabe que a bola é redonda e que o gramado é verde. O básico do básico. Enfim, o planejamento, pelo menos o trabalho do Admar, tem sido aparentemente bem feito. É sinal? Dá pra ter certeza que então o ano vai ser muito bom? Não, porque tem coisa que a gente acha que vai dar certo, Matheus França, que não dá, tá ligado? Então nem tudo é tão óbvio assim, mas pelo menos aparenta ser bom trabalho, eles aparentam estar no bom caminho. Dito isso, tem que redobrar atenção com o Diniz, show de bola não demitir, mas não dá pra tratar o Diniz como essa unanimidade, não, o Diniz é irretocável, ninguém mexe, não dá pra ser assim. Certo? O Diniz, ele é alguém que tem que ser questionado porque ele faz por onde ser questionado. O Vasco tomou 32 finalizações e fez uma, que foi pra fora. Excelente primeiro clássico do ano. Enfim, eu sou Josão, se inscreve aqui no canal, tem vídeo de todo jogo do Vasco e dos principais do Flamengo também. Então se você é flamenguista também pode se inscrever. Vai ter todos os jogos do Flamengo? Não, porque isso aqui também não é festa. Calma aí também. Mas os principais tem. É nóis, se inscreve.